Bem-vindos ao canal É do Meu Tempo. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais fascinantes da televisão mundial, a trajetória de Tom e Jerry, o gato e o rato mais famosos de todos os tempos. Uma dupla que atravessou gerações, conquistou fãs em todo o planeta e até hoje desperta risos, polêmicas e muita nostalgia. Você sabia que por trás das perseguições hilárias e da comédia física desse desenho existem segredos surpreendentes e até controvérsias que marcaram sua produção? Pois é, neste vídeo vamos contar tudo. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal É do Meu Tempo e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo cheio de memórias e curiosidades. A história de Tom e Jerry começa em 1940, dentro dos estúdios da Metro-Goldwyn-Mayer, MGM, um dos maiores gigantes de Hollywood na época. O estúdio queria criar um desenho capaz de competir com o sucesso de personagens como Mickey Mouse, Pato Donald e Pernalonga. Foi então que os jovens animadores William Hanna e Joseph Barbera uniram forças e decidiram apostar em algo aparentemente simples: a eterna rivalidade entre um gato e um rato. Naquele tempo, a animação ainda estava em ascensão, e o público buscava novidades. Hanna e Barbera tiveram a ideia de transformar essa perseguição clássica em algo cômico, exagerado e sem muitas falas, confiando no poder do humor visual. Assim nasceu o curta Puss Gets the Boot, O Gato Pega o Rato, lançado em 1940. Curiosamente, os personagens não se chamavam Tom e Jerry ainda. O gato era chamado Jasper, e o rato não tinha nome definido. Mesmo assim, o curta fez tanto sucesso que recebeu uma indicação ao Oscar, e o estúdio percebeu que havia encontrado uma mina de ouro. Foi após esse primeiro sucesso que os personagens ganharam os nomes que conhecemos até hoje. Tom foi escolhido como nome comum para gatos domésticos. Em inglês, Tomcat significa gato macho, enquanto Jerry foi sugerido como um nome amigável e fácil de lembrar para o pequeno rato. Com essa dupla formada, começava oficialmente uma das franquias mais queridas da história da televisão. O segredo do sucesso inicial estava na mistura de humor físico, expressões exageradas e situações absurdas, em que o gato sempre tentava capturar o rato, mas quase sempre se dava mal. A fórmula simples, porém genial, encantou crianças e adultos em todo o mundo, e foi justamente essa simplicidade que deu ao desenho uma força universal. Não importava a língua, todos entendiam a graça. E antes de seguir para a próxima parte, já comenta aqui embaixo. Você lembra da primeira vez que viu um episódio de Tom e Jerry? Qual cena ficou marcada na sua memória? Sua interação é muito importante para que o canal É do Meu Tempo continue crescendo. Após o sucesso inicial, Tom e Jerry rapidamente se tornaram o carro-chefe da MGM. Sob a direção de Hanna e Barbera, os curtas ganharam ainda mais qualidade técnica, com animações detalhadas, cenários bem trabalhados e uma trilha sonora que acompanhava cada movimento dos personagens, quase como se fosse uma orquestra comentando a ação. Esse cuidado elevou o desenho a um patamar diferente de tudo o que havia na época. Durante as décadas de 1940 e 1950, a série atingiu seu auge. Foram produzidos mais de 100 curtas-metragens nesse período, e muitos deles ganharam o reconhecimento da crítica. Tom e Jerry conquistaram nada menos que 7 Oscars de melhor curta de animação, um recorde impressionante que os colocou no mesmo nível de grandes obras da Disney. Essa consagração mostrou que, além de populares entre o público, os dois também eram respeitados como arte. O humor físico, baseado na perseguição incessante, ganhou cada vez mais camadas. Os episódios exploravam diferentes cenários: mansões luxuosas, quintais, praias, campos de beisebol e até contextos históricos ou musicais. Em muitos deles, havia referências ao jazz, à música clássica e até à cultura da época, mostrando a versatilidade do formato. O episódio The Cat Concerto, de 1946, por exemplo, em que Tom é um pianista tentando tocar Liszt enquanto Jerry atrapalha, é considerado uma obra-prima e foi premiado com Oscar. Outro detalhe marcante dessa fase é que quase não havia diálogos. O desenho era essencialmente visual, e isso o tornava universal. Crianças no Brasil, no Japão, nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar podiam rir das mesmas piadas sem a necessidade de tradução. Isso explica muito do sucesso internacional que a dupla conquistou. Esse período também firmou os traços que definiriam os personagens. Tom era o típico gato atrapalhado, mas cheio de estilo, enquanto Jerry representava a astúcia e a inteligência. Apesar da perseguição constante, havia sempre um equilíbrio. Jerry vencia na maioria das vezes, mas Tom nunca desistia, e o público continuava torcendo pelos dois, cada um do seu jeito. E você, costuma torcer mais pelo esperto Jerry ou tem simpatia pelo atrapalhado Tom? Deixe a sua resposta nos comentários. Assim a gente vai relembrando juntos essas memórias no canal É do Meu Tempo.
Depois de 2 décadas brilhantes, os anos 1960 trouxeram mudanças profundas para Tom e Jerry. Em 1957, a MGM decidiu fechar o seu estúdio de animação, acreditando que não valia mais a pena investir em curtas para o cinema, já que a televisão começava a dominar o entretenimento doméstico. Isso marcou o fim da era de ouro de Hanna-Barbera dentro da MGM. Com o fechamento do estúdio, Hanna-Barbera fundaram sua própria produtora, a Hanna-Barbera Productions, onde criariam outros clássicos como os Flintstones, os Jetsons e Scooby-Doo. Já Tom e Jerry ficaram sem seus criadores originais, e a MGM não queria abrir mão de seus personagens mais rentáveis. Para mantê-los vivos, a empresa decidiu terceirizar novas produções. Foi então que, em 1961, o estúdio passou a produção para o animador tcheco Jenny Date, em Praga. Essa fase é considerada uma das mais controversas da história da dupla. Os episódios feitos por Date tinham um estilo muito diferente. A animação era mais limitada, os movimentos menos fluidos e as histórias muitas vezes tinham um tom mais surreal e até estranho. Alguns fãs acham essa fase curiosa e até cult, mas, no geral, ela é vista como um dos pontos baixos da série. Em seguida, a MGM contratou outro nome de peso, Chuck Jones, criador de diversos personagens da Warner Bros., como Pernalonga, Patolino e Papaléguas. Entre 1963 e 1967, Jones produziu novos episódios de Tom e Jerry, imprimindo seu estilo característico. Os personagens ganharam expressões faciais mais exageradas, cenários estilizados e piadas com mais ironia. Apesar da qualidade superior em relação à fase de Date, muitos fãs sentiram que algo havia mudado. Tom e Jerry não eram mais os mesmos da era Hanna-Barbera. Essa transição mostrou como a essência do desenho estava intimamente ligada ao olhar de seus criadores originais. Mesmo com nomes importantes envolvidos, a química da dupla parecia não ter o mesmo brilho. Ainda assim, essa fase manteve a franquia viva e apresentou episódios memoráveis que, até hoje, fazem parte das maratonas exibidas na televisão. Foi também nos anos 60 que Tom e Jerry começaram a migrar fortemente para a TV, ganhando espaço em programas infantis e se tornando presença constante nas manhãs de muitas crianças ao redor do mundo. Essa mudança de plataforma ajudou a manter a popularidade da dupla mesmo em meio às transformações da indústria do entretenimento. Você já assistiu a algum episódio da fase de Jenny Date ou Chuck Jones? Conta aqui nos comentários se percebeu as diferenças no estilo. Com o fim da fase de Chuck Jones em 1967, parecia que Tom e Jerry poderiam desaparecer da mídia. Mas a verdade é que esses dois personagens já eram ícones globais, e a televisão estava sedenta por conteúdo infantil que conquistasse o público. Foi nesse contexto que os anos 70 trouxeram uma nova tentativa de reviver a dupla. Em 1975, a Hanna-Barbera, agora já consolidada como a maior produtora de desenhos animados para a TV, recebeu a missão de criar uma versão televisiva da dupla. Assim nasceu The Tom and Jerry Show, que ficou no ar até 1977. Porém, havia uma grande diferença. Por causa das críticas crescentes à violência nos desenhos animados, a série foi remodelada. Dessa vez, Tom e Jerry não eram mais inimigos mortais. Em vez de correrem atrás um do outro, eles se tornaram amigos. Isso mesmo, a dupla passou a viver aventuras conjuntas, viajando e enfrentando desafios lado a lado. Essa mudança, embora bem intencionada, não agradou muito aos fãs mais antigos. A essência cômica de perseguição e trapalhadas foi suavizada, e muitos acharam que os personagens perderam parte de sua graça. Mesmo assim, a série foi importante porque mostrou a tentativa de adaptar Tom e Jerry a um novo tempo, em que a televisão precisava seguir códigos de conduta mais rígidos em relação ao que era considerado apropriado para crianças. Nos anos 80, a dupla ganhou ainda mais espaço com especiais e relançamentos. A televisão a cabo começava a crescer e, com ela, maratonas de desenhos clássicos. Foi nesse período que muitos jovens que não viveram os anos de ouro no cinema puderam conhecer Tom e Jerry em reprises constantes. Além disso, surgiram novos especiais como The Tom and Jerry Comedy Show, de 1980 a 1982, produzido novamente pela Filmation. Aqui, os personagens retomaram o estilo mais próximo do clássico, com perseguições e humor físico, embora a qualidade da animação fosse mais limitada devido ao orçamento reduzido típico da época. Essas fases provaram que, mesmo com altos e baixos, Tom e Jerry nunca deixaram de ser relevantes. Eles se tornaram parte da rotina televisiva de milhões de famílias e, no Brasil, passavam em canais abertos nos fins de semana, consolidando a dupla como parte da memória afetiva de diferentes gerações. E você, lembra de ter assistido Tom e Jerry na TV aberta, talvez em alguma manhã de domingo? Se nos anos 70 e 80 Tom e Jerry foram presença constante na televisão, os anos 90 marcaram uma virada importante.
A dupla foi levada para o cinema com o longa Tom and Jerry, The Movie, lançado em 1992. Foi a primeira vez que os dois ganharam um filme de longa duração exibido nas telonas, o que gerou enorme expectativa. Afinal, eles já eram estrelas consagradas do entretenimento há décadas. No filme, Tom e Jerry se unem em uma aventura diferente. Pela primeira vez, os dois personagens falam durante quase toda a trama. Essa foi uma das mudanças mais polêmicas da produção, já que o grande charme do desenho sempre foi o humor físico e a ausência de diálogos. Muitos fãs estranharam a escolha dos produtores, mas o longa acabou se tornando um marco, principalmente por apresentar a dupla para uma nova geração em um formato moderno e cheio de músicas. Além do filme, a década de 90 viu o surgimento de novos especiais e séries de televisão que mantiveram a dupla ativa. A Hanna-Barbera e a Turner Broadcasting criaram coletâneas, reprisaram episódios clássicos e exploraram o potencial da franquia em canais como o Cartoon Network, que estava em plena ascensão. Foi nessa época que muitas crianças brasileiras descobriram Tom e Jerry, seja em VHS, em canais pagos ou nas exibições em programas infantis da TV aberta. Outro detalhe importante é que a década de 90 consolidou Tom e Jerry como marca comercial. A dupla passou a estampar brinquedos, roupas, jogos e até mesmo materiais escolares. Era impossível entrar em uma loja de produtos infantis sem encontrar o rosto do gato e do rato mais famosos da história. No Brasil, a exibição constante desses episódios tornou Tom e Jerry um verdadeiro fenômeno. Quem cresceu nessa época lembra de ligar a TV e se divertir com as trapalhadas inesquecíveis da dupla, sempre em reprises que pareciam nunca perder a graça. Essa década provou que, mesmo com mudanças e experimentações, Tom e Jerry continuavam invencíveis no coração do público. E mais, o filme, apesar das críticas, abriu caminho para que os personagens pudessem ser vistos também como estrelas do cinema, mostrando que sua popularidade ultrapassava os limites da TV. E você, já assistiu ao filme Tom and Jerry, The Movie? Conta aí se achou estranho ver os dois finalmente falando. Com a virada do milênio, muitos poderiam pensar que Tom e Jerry perderiam espaço diante de novas animações repletas de efeitos 3D e narrativas modernas. Mas o que aconteceu foi o contrário. A dupla soube se reinventar e conquistar uma nova geração de fãs. Nos anos 2000, a Warner Bros., que havia adquirido os direitos do catálogo da Hanna-Barbera, decidiu investir em novas produções. Foi assim que surgiram filmes como Tom and Jerry, The Magic Ring, 2001, que trouxe de volta a essência clássica do humor físico, com perseguições, confusões mágicas e a eterna rivalidade entre gato e rato. Depois vieram outros sucessos lançados diretamente em vídeo, como Tom and Jerry, Blast of the Mars, 2005, e Tom and Jerry, The Fast and the Fury, 2005, onde os personagens participam de uma corrida maluca ao redor do mundo. Essas produções mantinham o espírito original, mas com uma roupagem moderna e histórias ainda mais mirabolantes. Outro ponto marcante foi o cruzamento com universos famosos. Quem imaginaria ver Tom e Jerry contracenando em versões de O Mágico de Oz, Sherlock Holmes ou até mesmo com Robin Hood? Esses crossovers mostraram a versatilidade dos personagens, capazes de se encaixar em qualquer cenário e continuar engraçados, mantendo viva a fórmula que os consagrou. No Brasil, essa fase também teve grande impacto. Muitos desses filmes foram lançados em DVD e exibidos em canais como o Cartoon Network e o Boomerang, onde as crianças puderam assistir tanto aos episódios clássicos quanto às novidades. Isso criou um fenômeno interessante. Pais que haviam crescido nos anos 70, 80 e 90 passaram a assistir novamente as aventuras da dupla, agora ao lado de seus filhos. Era prova de que Tom e Jerry se tornaram uma verdadeira ponte entre gerações. Outro detalhe que não podemos esquecer é que, mesmo em uma era digital, o estilo de humor dos dois continuava irresistível. O fato de não dependerem de falas e se comunicarem basicamente com expressões e situações físicas fez com que Tom e Jerry se mantivessem universais, compreensíveis em qualquer lugar do mundo. Assim, os anos 2000 mostraram que a dupla não só resistiu ao tempo, como também se adaptou, abraçando novas mídias, novas histórias e mantendo a essência que conquistou milhões de fãs. E você, lembra de ter assistido algum desses filmes em DVD ou na TV? Qual foi o seu favorito dessa nova era? Não há como falar da história de Tom e Jerry sem destacar o enorme impacto que eles tiveram na cultura pop mundial. Desde sua estreia, nos anos 40, os dois se tornaram referência no humor visual, inspirando outros desenhos animados, programas de TV e até comerciais publicitários. Quem nunca viu alguma piada ou cena em filmes e séries que claramente lembrava as trapalhadas de Tom e Jerry? Essa marca registrada de perseguição, exagero físico e humor sem diálogos se tornou uma linguagem universal. Mas além do sucesso com o público, a dupla conquistou também o reconhecimento da crítica.
Os curtas clássicos criados por William Hanna e Joseph Barbera renderam nada menos do que 7 Oscars de melhor curta de animação, um feito impressionante que coloca Tom e Jerry entre as produções mais premiadas da história da animação. Entre os premiados, estão clássicos como The Yankee Doodle Mouse, 1943, que já mostrava a criatividade da dupla ao transformar a rivalidade em uma verdadeira guerra de trincheiras dentro de uma casa. Outro ponto relevante é como os personagens atravessaram décadas sem perder relevância. Na era da televisão dos anos 60 e 70, no boom dos VHS e DVDs nos anos 80 e 90, e mais tarde no streaming dos anos 2000 em diante, Tom e Jerry sempre estiveram presentes de alguma forma. Isso garantiu que novas gerações fossem apresentadas ao universo deles, sem que o desenho parecesse datado ou ultrapassado. A influência também chegou à música e à moda. Diversas marcas já utilizaram a imagem dos personagens em roupas, brinquedos e até campanhas publicitárias. E, claro, memes e vídeos na internet continuam a provar que a rivalidade entre gato e rato é inesgotável. É curioso pensar que, em plena era digital, episódios clássicos ainda circulam em redes sociais com milhões de visualizações, confirmando que a fórmula criada há quase um século ainda funciona. E não podemos esquecer do Brasil. Aqui, Tom e Jerry sempre tiveram espaço garantido na televisão aberta, passando em programas como SBT nas manhãs infantis e, mais recentemente, no Cartoon Network. Essa exposição fez com que se tornassem parte da memória afetiva de milhões de brasileiros, que cresceram rindo das confusões do gato e do rato. Esse impacto cultural e a consagração em premiações explicam por que Tom e Jerry são muito mais do que personagens de desenho animado. Eles são ícones eternos, símbolos da criatividade, da simplicidade e da capacidade do humor de atravessar gerações sem perder a graça. E você, já sabia que Tom e Jerry tinham conquistado tantos Oscars? Deixe nos comentários se já assistiu a algum desses curtas premiados. Com a virada do século, Tom e Jerry mostraram que ainda tinham muito fôlego para encantar o público. Nos anos 2000, a Warner Bros. Animation passou a produzir novos episódios, alguns mantendo o estilo clássico e outros experimentando com narrativas mais modernas. Apesar de opiniões divididas entre os fãs mais antigos, o fato é que a dupla nunca desapareceu das telas, sempre encontrava uma forma de voltar, seja em curtas especiais, em longas animados lançados diretamente em DVD ou em transmissões de canais de TV a cabo. O auge dessa retomada aconteceu em 2021, quando os personagens ganharam um filme que misturava live action e animação, simplesmente chamado Tom e Jerry. A trama se passa em Nova York e mostra os dois personagens levando sua rivalidade para dentro de um hotel luxuoso, no meio da preparação de um grande casamento. O longa contou com atores reais, como Chloe Grace Moretz e Michael Peña, interagindo diretamente com os personagens animados. Foi uma tentativa de trazer Tom e Jerry para o público atual, conectando gerações que já conheciam a dupla e atraindo novos espectadores curiosos. O filme dividiu opiniões. Alguns críticos disseram que o enredo era simples demais, mas muitos fãs ficaram felizes de ver Tom e Jerry novamente em grande destaque, especialmente nas telonas. E, acima de tudo, o longa provou que mesmo depois de mais de 80 anos, os personagens ainda tinham força suficiente para chamar atenção no mercado global do entretenimento. Além do cinema, os anos 2010 e 2020 trouxeram séries digitais e curtas para plataformas de streaming, mostrando que os estúdios não têm intenção de deixar a dupla cair no esquecimento. Produções como The Tom and Jerry Show, 2014, e Tom and Jerry New York, 2021, lançada no HBO Max, deram nova roupagem à rivalidade clássica, adaptando o humor às telas modernas, mas sempre mantendo a essência do humor físico e das perseguições malucas. Essa presença contínua reforça a ideia de que Tom e Jerry não pertencem apenas ao passado. Eles fazem parte de uma tradição viva da animação, que se renova sem perder sua base. E cada novo projeto, seja um filme, série ou mesmo uma participação especial em outras produções, serve como lembrete de que a rivalidade entre o gato e o rato mais famosos do mundo nunca envelhece. Aliás, você já assistiu ao filme de 2021? Gostou dessa mistura de mundo real com os personagens animados? Conta pra gente nos comentários. Depois de tantas décadas de sucesso, é impossível falar de animação sem mencionar Tom e Jerry. Eles se tornaram um verdadeiro símbolo da cultura pop mundial, atravessando gerações, línguas e fronteiras. Enquanto muitos desenhos animados caíram no esquecimento, a rivalidade entre o gato e o rato se manteve viva, provando que o humor visual e universal é atemporal. Afinal, mesmo sem falas, a dupla consegue arrancar risadas de crianças e adultos em qualquer parte do planeta. O legado de Tom e Jerry está ligado à genialidade de sua fórmula. Situações simples, repetidas de maneiras sempre criativas.
Um gato tentando pegar um rato pode parecer banal, mas os criadores transformaram isso em uma infinita possibilidade de histórias, repletas de perseguições, armadilhas engenhosas e reviravoltas cômicas. Cada curta é uma pequena obra-prima de timing, música e criatividade. Não à toa, eles conquistaram 7 Oscars de melhor curta de animação, um feito impressionante para personagens de humor pastelão. Além da qualidade técnica, o desenho inspirou inúmeros outros criadores e animadores. Séries como Pica-Pau, Looney Tunes e até produções japonesas de anime beberam da fonte de Tom e Jerry, seja na forma de construir gags físicas, seja na ousadia de transformar situações simples em aventuras inesquecíveis. Mesmo a indústria do cinema se inspirou na dupla. Filmes que exploram rivalidades exageradas e humor físico muitas vezes seguem a cartilha criada pelos dois. Outro ponto fundamental é a memória afetiva. Tom e Jerry marcaram a infância de milhões de pessoas, inclusive aqui no Brasil, onde o desenho foi exibido em diversos canais de televisão por décadas. Quem cresceu assistindo a dupla, muitas vezes compartilha esses episódios com filhos e netos, criando um ciclo contínuo que mantém os personagens sempre atuais. É por isso que, até hoje, quando alguém ouve a música clássica que embalava os episódios, imediatamente volta a sorrir com as lembranças da infância. O legado também é acadêmico. Muitos estudiosos de cinema e animação analisam Tom e Jerry como exemplo de excelência na narrativa visual. A ausência de diálogos obriga o público a se concentrar nos gestos, expressões e sons, criando uma experiência única. Essa simplicidade genial transformou os curtas em material de estudo em escolas de cinema, mostrando que não é preciso palavras para emocionar e divertir. E você, já pensou qual foi o episódio de Tom e Jerry que mais marcou a sua infância? Compartilhe nos comentários, pois cada fã tem uma lembrança favorita que ajuda a manter viva essa história incrível. Chegamos ao final da nossa viagem pela história de Tom e Jerry, e não há como negar, estamos falando de um dos maiores fenômenos da animação mundial. Uma dupla que, com simplicidade e genialidade, conquistou o coração de crianças, adolescentes e adultos por mais de 80 anos. Poucos personagens conseguiram atravessar tantas gerações mantendo a mesma força, o mesmo humor e a mesma capacidade de provocar gargalhadas. Tom, com sua eterna esperança de finalmente capturar Jerry, e Jerry, com sua inteligência afiada e olhar sapeca, nos ensinaram que a vida pode ser encarada com leveza. Mesmo em meio às perseguições, quedas, armadilhas e frustrações, sempre havia espaço para a surpresa, para o inesperado e para o riso. Eles nos lembram que, às vezes, o simples ato de brincar com os desafios é suficiente para transformar um obstáculo em diversão. O impacto cultural de Tom e Jerry vai muito além das telas. Eles se transformaram em brinquedos, jogos, camisetas, filmes e até mesmo inspiração para outras produções audiovisuais. Estão eternizados não só pela sua presença na televisão, mas também pelo carinho de cada fã que guarda na memória as tardes diante da TV, esperando ansiosamente pelo próximo episódio. No Brasil, por exemplo, Tom e Jerry viraram parte da infância de gerações que cresceram nos anos 80, 90 e 2000, criando um elo afetivo impossível de apagar. É por isso que podemos afirmar, Tom e Jerry não são apenas personagens, mas sim símbolos universais de alegria e criatividade. Uma herança cultural que atravessa fronteiras e que, sem dúvidas, seguirá encantando futuras gerações. E agora eu quero ouvir de você, fã de verdade. Qual foi o episódio ou a cena de Tom e Jerry que mais marcou sua infância? Deixe nos comentários para que a gente continue essa viagem no tempo juntos. Antes de irmos, não se esqueça, aqui no canal É do Meu Tempo, sempre trazemos memórias incríveis da TV, dos desenhos, das séries e dos clássicos que marcaram época. Então, se você gosta desse clima de nostalgia e quer continuar viajando comigo pelo passado, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like para apoiar o nosso trabalho. Porque lembrar é viver de novo, e aqui no É do Meu Tempo, cada vídeo é uma porta aberta para revivermos juntos os melhores momentos da nossa infância. Até o próximo episódio, e obrigado por compartilhar essa lembrança comigo.